Fala aí, galerinha, beleza? Voltando aqui no canal do Lessa para atualizar vocês em relação a algumas informações, alguns assuntos que eu gostaria de abordar aqui neste vídeo. Vamos falar, claro, do jogo de amanhã. O Fluminense já está em Goiânia desde cedo, já fez o último treino antes da partida decisiva desta quarta-feira contra o Vila Nova, vale vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. Mas tem outras coisas aqui que eu gostaria muito de falar sobre a absolvição do Fluminense no caso de racismo, aquela denúncia de racismo lá no Fla-Flu, dia 6 de fevereiro, no estádio Newton Santos. O Fluminense já tinha sido absolvido. O pleno do TJD julgou um recurso do Flamengo e da Procuradoria, e é sobre essa votação, esse recurso, que eu gostaria de falar e fazer um desabafo aqui para vocês. Além da situação do Ganso também que eu vou abordar. Antes, deixe seu like aqui, por favor, que é muito importante. Rumo aos 30 mil inscritos aqui do canal, cada vez a gente se aproxima mais. Vamos crescer a família Lessa aqui e a sua participação é fundamental com a inscrição, se você não é inscrito, indicando aí para os amigos. E, claro, comentando, deixando o like aí, qualquer ajuda é muito bem-vinda, tá? Sobre a Liga, pessoal, a gente tem algumas informações importantes para passar, mas vou produzir um conteúdo, teremos aqui em breve um conteúdo no canal bem robusto para a gente falar desse assunto da Liga, que é sim muito importante, porque vai definir o futuro do Fluminense nos próximos anos. É um assunto que a gente precisa ter muita atenção, que a gente precisa debater, e por isso eu estou tendo um cuidado para fazer um conteúdo bacana para vocês, transmitir algumas informações que são fundamentais para o entendimento desse momento, que é muito importante, repito, para o futuro do clube, não só do Fluminense, mas para todos os clubes do futebol brasileiro, beleza? Então em breve vai ter um conteúdo bem especial aqui, fiquem ligados. Vou falar sobre a situação do Ganso. É o seguinte, o Fluminense divulgou mais uma vez uma daquelas notas, afirmando que o jogador está lesionado, na parte posterior da coxa direita, mas não deu nenhum prazo é normal, mas nem o grau da lesão. Então assim, eu não consigo entender o porquê é feito dessa maneira, né? Eu gostaria muito de entender, vou até perguntar sobre isso, acho que já até perguntei um tempo atrás, de não poder informar o grau da lesão. Parece que é um crime isso. E não é um favor para a gente, não. É para informar o torcedor que quer saber sobre a real situação do melhor jogador do time. E aí não tem sequer o grau da lesão. Grau 1, grau 2, grau 3, todo clube divulga isso. Ah, vai voltar em uma semana, 10 dias, beleza. Isso não quer divulgar, não quer dar prazo? Ok, tranquilo. Mas o grau da lesão, eu realmente não consigo entender. Mas pelo que eu ouvi, pelo que eu apurei, realmente não parece não ser nada grave. Mas não tive ainda, estou aguardando uma resposta de uma outra fonte, não tive ainda confirmação, é o grau 1, é o grau 2 para cravar aqui para vocês. Se eu tiver, e assim que eu tiver, talvez eu tenha ainda essa noite, eu vou, claro, atualizar vocês, beleza? Até para deixar todo mundo tranquilo, tomara que seja algo mais leve, como de fato parece ser. Mas o assunto principal, além do time, né, que já está em Goiânia, o Diniz já comandou a última atividade, né, já deve ter definido o time, daqui a pouco a gente deve ter informações sobre isso, mas a tendência aqui é o Natan sendo mantido como titular, o André voltando, e aí você ter o William Bigode e Arias brigando por uma vaga no time, né? Eu iria de Arias, mas assim, depende da avaliação da comissão técnica em relação à real situação dele, se ele está 100% realmente, se já pode voltar, ou se ele vai optar pelo William, atuando ali, fazendo essa função pelo meio, como ele fez contra o Júnior Barranquilla. Em breve a gente deve ter novidades em relação a isso, beleza? O assunto mais importante desse vídeo aqui, que eu queria abordar com vocês, né? Hoje, alguns colegas já noticiaram que o Fluminense foi absolvido novamente da acusação de racismo naquele Fla-Flu do dia 6 de fevereiro, né, lá no estádio Newton Santos. Aquela denúncia de racismo em relação contra o Gabigol. O Fluminense havia sido absolvido, prestem atenção, na decisão do julgamento, no dia 9 de março, o Fluminense foi absolvido por unanimidade. Decisão unânime do tribunal naquele momento. E o Flamengo foi condenado a pagar uma multa de 20 mil reais pelos cantos homofóbicos direcionados à torcida do Flamengo. Beleza? Tá aí, ok. O pleno do TJD, Tribunal de Justiça Desportivo do Rio de Janeiro, se reuniu na última segunda-feira para votar um recurso da Procuradoria do Tribunal
e também do próprio Flamengo. E aí, o que acontece é o seguinte, é uma decisão que agora é a última instância, né? Vale ressaltar isso. É a decisão de última instância do Pleno. O detalhe é o seguinte, o Flamengo, que havia sido multado por R$20 mil por cantos claríssimos que foram filmados, tá ali para todo mundo ver o vídeo bem claro, não há dúvidas em relação ao vídeo, né? Não é como naquele áudio, né, em relação ao Gabigol, em que um torcedor teria chamado ele de macaco, não é como aquele vídeo que de fato é completamente inconclusivo, depois de tanta gente ter ouvido, enfim, de profissionais inclusive, e do próprio tribunal. Os gritos da torcida do Flamengo foram evidentes, né, foram escandalosos. E aí o Flamengo é absolvido, é condenado apenas a pagar cestas básicas. E o Fluminense, que havia sido absolvido por unanimidade pelo tribunal, no dia 9, nessa votação do Pleno, houve uma divisão. E o placar foi 3-3. Então o Fluminense foi... A absolvição ela foi mantida, mas houve um empate em 3-3. Então olha a discrepância do negócio, né? Numa situação em que é muito clara, o clube tem a pena reduzida, sendo que ano passado teve time sendo multado por R$50 mil. E aí o outro áudio que era inconclusivo, que ninguém conseguiu provar nada, quase que tem uma nova decisão favorável a uma punição ao Fluminense. Então o que a gente vê de manifestações contra a homofobia, e às vezes vale para o racismo também, é tudo da boca para fora, para um monte de gente aí. É tudo hipocrisia, falta de vergonha na cara. Porque na prática, na hora de executar, na hora de punir e na hora de combater, é isso aí que a gente está vendo. Cesta básica. 50 cesta básica para um clube milionário. Vocês têm alguma dúvida de que vai chegar no próximo Fla-Flu e vão fazer a mesma coisa? Isso vale para racismo também, não é só homofobia, não. Então a gente é isso aí, como cultura, como povo, a gente é isso aí. Gosta de cagar regra, gosta de apontar o dedo na cara do outro, gosta de pagar de bom, pagar de gostosão, pagar de fodão, que protesta, que é contra isso, que é contra aquilo, que levanta a bandeira, que defende, mas isso aí, é isso que os caras... Depois... vem fazer campanha contra a homofobia. Aí sabe o que acontece? Vai ser julgado por esses caras aí, que não tem um pingo de vergonha na cara. Que é só boca pra fora, é só a língua, só sabe falar. Eles sabem falar com faixa, isso aí todo mundo sabe fazer. Agora na prática, na hora de combater, é por isso que a gente não vai evoluir. Dificilmente a gente vai evoluir por isso. Por exemplos como esse. O recado tá muito claro. O recado tá aí, pode fazer à vontade. Então a gente vai ficar aqui discutindo, né, se revoltando, falando, denunciando, no fim das contas, o que vai acontecer é isso aí. E como sempre, a gente é feito de otário e de babaca. É isso. Eu só queria desabafar com vocês, mas enfim, o Fluminense foi absolvido e é bom. Será que vai sair? Será que a grande mídia vai divulgar isso também? Os grandes jornais, veículos, né? TVs? Será que isso vai ser amplamente divulgado? Ou se fosse o contrário, já sabe o que ia acontecer, né? Mas enfim, é isso. Só queria deixar esse desabafo aí para vocês. Deixe no seu like aí o comentário que vocês acham sobre isso também, que é muito importante. Deixa aí para a gente trocar uma ideia. E claro, qualquer atualização eu volto e com o pré-jogo para falar tudo sobre Vila Nova e Fluminense, jogo que decide uma vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. Beleza, pessoal? Um abraço.